Descrever a consciência humana precisa ser feito se quisermos alcançar uma compreensão maior de quem somos coletivamente. Gráficos, imagens, diagramas e explicações foram apresentados por humanos ao longo das eras, todos tentando visualizar e descrever o que estavam vendo quando se trata da anatomia humana nesta dimensão e além. Enquanto a explicação científica atual trabalha com a forma material humana, uma maravilha em si mesma, muitos cientistas e místicos igualmente se determinaram a descrever o que existe além do físico. Você provavelmente está familiarizado com alguns dos conceitos básicos aqui. Se tentássemos mapear o campo de energia humano completo, veríamos chakras subindo pela coluna vertebral, com muitos meridianos e chakras menores espalhados pelo corpo. Emanando do corpo estaria um grande campo toroidal conectado ao coração, que englobaria as camadas da aura, incluindo o corpo mental, o corpo emocional, o corpo astral e o corpo causal, entre outros. Aqui estamos principalmente preocupados com os corpos físico, astral e causal, que compõem nossa existência espiritual através dos três grandes planos de nossa realidade multidimensional, que podemos chamar de universo material, universo astral e universo causal. Além do material, a natureza energética das realidades astral e causal é significativamente mais sutil do que qualquer coisa que possamos perceber facilmente hoje. Devemos considerá-las ainda mais finas e mais sutis do que qualquer frequência atômica, razão pela qual não podemos encontrar esses reinos com instrumentos modernos. No entanto, nossos corpos são projetados para acessar esses lugares, mas isso só acontece através do domínio pessoal de nosso corpo de consciência. Hoje, muitas pessoas documentaram suas jornadas dentro do astral através da arte da projeção astral, ou as experimentaram de outras maneiras, como através de experiências de quase morte ou jornadas psicodélicas potentes. O corpo humano é dito ser composto por 35 pensamentos divinamente orquestrados, dos quais 19 formam o corpo astral, e 16 elementos que são então materializados, resultando na forma física. Os 19 elementos de ideia astral são inteligência, ego, sentimento, mente, os 5 instrumentos de conhecimento, que são os poderes sutis por trás dos órgãos dos sentidos físicos de visão, audição, olfato, paladar e tato, assim como os 5 instrumentos de ação, os poderes para as habilidades de procriar, excretar, falar, andar e exercer habilidades manuais, e 5 instrumentos de força vital capacitados para realizar funções de cristalização, assimilação, eliminação, metabolismo e circulação no corpo. Juntas, essas 35 ideias são inicialmente criadas em pensamento através da inteligência divina no nível do corpo causal, que é o primeiro corpo que abriga a alma à medida que ela entra em existência a partir do espírito indivisível. Essa sabedoria foi passada e dada à humanidade por Mahavatar Babaji e seus alunos. A estrutura energética do corpo humano também pode ser mapeada de outras maneiras, como através da astrologia ou do design humano, mas por enquanto vamos levar essa conversa a outro nível. Apenas perceber esse mapa não faz tanto por nós quanto podemos pensar. Precisamos de um caminho utilizável para ascender através de nossa compreensão presente e alcançar a iluminação. É aí que entra o trabalho do Dr. David Hawkins. Ele é um psiquiatra, médico, pesquisador, professor espiritual e palestrante lendário. Ele é um MD e PhD, e por seu trabalho no mapa da consciência recebeu uma condecoração real pela coroa dinamarquesa. Este mapa, pelo qual ele é tão conhecido e respeitado, demonstra as escalas de vários níveis de consciência, desde os lugares mais baixos onde se pode existir, como vergonha e desespero, até a plena iluminação. Este é um gráfico e diagrama de caminho muito poderoso baseado em uma escala numérica entre 20 e 1000, que calibra os diferentes níveis de consciência. Ele explica que o ponto crítico de resposta na escala de consciência calibra no nível 200, que é o nível associado à integridade e coragem. Todas as atitudes, pensamentos, sentimentos, associações, entidades ou figuras históricas abaixo desse nível de calibração fazem uma pessoa ficar fraca. Aqueles que calibram mais alto tornam os sujeitos mais fortes. Isso significa que, através de testes musculares e outros métodos de teste, pode-se realmente identificar que seu corpo, músculos e mente se tornam mais fracos ou mais fortes. Este é o ponto de equilíbrio entre atratores fracos e fortes, entre influência negativa e positiva. Ele denomina a diferença entre campos de atratores fortes e fracos, como poder e força. O poder é o alinhamento de nossos pensamentos e ações com nossos valores e princípios mais elevados, e é caracterizado por sentimentos de amor, alegria e paz. A força, por outro lado,
é o uso de manipulação ou coerção para obter o que queremos e está associada a emoções negativas, como medo, raiva e agressão. O poder é a abordagem mais eficaz e positiva para alcançar nossos objetivos e pode levar a maior satisfação e bem-estar. Mas hoje, muitos de nós fomos condicionados a pensar que força, controlar os outros, é poder, mas a força é um nível material falso que sempre precisa ser apoiado por uma razão. O verdadeiro poder vem do espírito e é alcançado através do desenvolvimento pessoal e das práticas espirituais. Nos níveis abaixo de 200, o impulso primário é a sobrevivência pessoal, embora no fundo da escala a zona de desesperança e depressão, mesmo esse motivo, esteja ausente. Todos os níveis abaixo de 200 são destrutivos para a vida, tanto no nível individual quanto na sociedade em geral. Todos os níveis acima de 200 são expressões construtivas de poder. O nível decisivo de 200 é o fulcro que divide as áreas gerais de força e poder, e à medida que se cruza a fronteira entre a influência negativa e positiva para a coragem, o bem-estar dos outros se torna cada vez mais importante. No nível 500, a felicidade dos outros emerge como a força motivadora essencial. Nos altos 500, o interesse pela conscientização espiritual para si e para os outros é característico. E nos 600, o bem da humanidade e a busca pela iluminação são os objetivos primários. De 700 a 1000, a vida é dedicada à salvação de toda a humanidade. O Dr. Hawkins também descreve que, para muitas pessoas, elas passarão uma vida inteira e mal se moverão um ponto no gráfico. Outros podem se sair muito melhor, subindo rapidamente em direção a uma consciência mais iluminada, especialmente se estiverem focados e comprometidos com o seu desenvolvimento espiritual. Mas tais milagres são muito mais raros no mundo. Talvez os tempos estejam mudando e a humanidade esteja passando por um salto evolutivo. No final, isso dependerá de todos nós. A reflexão sobre este mapa pode trazer uma expansão profunda da empatia de alguém pela vida em suas diversas expressões. Ao longo da história, todas as maiores disciplinas espirituais do mundo têm se preocupado com técnicas para ascender através desses níveis. A maioria também implicou ou mesmo afirmou especificamente que subir esta escada é uma tarefa árdua. O sucesso depende de ter um professor ou pelo menos ensinamentos para dar instrução específica e inspiração ao aspirante, que de outra forma poderia desesperar-se por sua incapacidade de alcançar o objetivo sem ajuda. É muito importante saber também que os números de calibração não representam uma progressão aritmética, mas logarítmica. Assim, o nível 300 não é o dobro da amplitude de 150. É 10 elevado a 301 a potência. Um aumento de apenas alguns pontos representa um grande avanço no poder interior, e assim a taxa de aumento no poder, à medida que subimos na escala, é enorme. Além disso, lembre-se de que para quase todos, os níveis pessoais de consciência são sempre misturados. Uma pessoa pode operar em um nível em uma determinada área da vida e em outro nível em outra área. Por exemplo, talvez nos relacionamentos uma pessoa esteja vivendo com muito medo, mas é muito corajosa em empreendimentos comerciais. O nível geral de consciência de um indivíduo é o efeito total desses vários níveis. Aqui está uma descrição simples de cada nível no caminho para a iluminação. Nível de energia 20. Vergonha. O nível de vergonha é perigosamente próximo da morte, que pode ser escolhida por vergonha, como suicídio consciente, ou mais sutilmente eleito pela falha em tomar medidas para prolongar a vida. A morte por acidente evitável é comum aqui. Todos temos alguma consciência da dor de perder a fé, ser desacreditado ou sentir-se como uma não pessoa. Experiências de vida precoce que levam à vergonha, como abuso sexual, deformam a personalidade para toda a vida, a menos que esses problemas sejam resolvidos por terapia. Alguns indivíduos baseados em vergonha compensam com perfeccionismo e rigidez, tornando-se impulsionados e intolerantes. Como puxa para baixo todo o nível de personalidade, a vergonha resulta em vulnerabilidade às outras emoções negativas e, portanto, muitas vezes produz falso orgulho, raiva e culpa. Nível de energia 30. Culpa. A culpa, tão comumente usada em nossa sociedade para manipular e punir, manifesta-se em uma variedade de expressões, como remorso, autorreprovação, masoquismo e toda a gama de sintomas de vitimização. A culpa inconsciente resulta em doenças psicossomáticas, tendência a acidentes e comportamentos suicidas. Muitas pessoas lutam com a culpa durante toda a vida, enquanto outras tentam desesperadamente escapar dela, negando-a completamente. A dominação pela culpa resulta em uma preocupação com o pecado, uma atitude emocional implacável frequentemente explorada por líderes religiosos que a utilizam para coerção e controle. Esses mercadores de pecado e salvação
Obcecados por punição, provavelmente estão agindo sobre sua própria culpa ou projetando-a nos outros. Nível de energia 50. Apatia. Este nível é caracterizado por pobreza, desespero e desesperança. O mundo e o futuro parecem sombrios, e aqueles em apatia são vítimas da vida, necessitados de todas as formas e que carecem não apenas de recursos, mas da energia para se aproveitarem do que pode estar disponível. A menos que a energia externa seja aplicada por cuidadores, a morte por suicídio passivo pode resultar sem a vontade de viver. O olhar desamparado, em branco, não responde a estímulos. Pessoas em apatia são pesadas e são sentidas como um fardo pelos que as rodeiam. Nível de energia 75. Tristeza. Este é o nível de tristeza, perda e desânimo. A maioria de nós já experimentou isso por períodos de tempo, mas aqueles que permanecem nesse nível vivem uma vida de constante arrependimento e depressão. Este é o nível de luto, pesar e remorso sobre o passado. Também é o nível de perdedores habituais e aqueles jogadores crônicos que aceitam o fracasso como parte de seu estilo de vida, muitas vezes resultando em perda de empregos, amigos, família e oportunidades, bem como dinheiro e saúde. Embora a tristeza seja o cemitério da vida, ainda tem mais energia do que a apatia. Assim, quando um paciente traumatizado apático começa a chorar, sabemos que estão melhorando. Uma vez que começam a chorar, eles voltarão a comer. Nível de energia 100, medo. No nível 100, muito mais energia vital está disponível. O medo do perigo é saudável. O medo governa grande parte do mundo, estimulando a atividade incessante. O medo de inimigos, da velhice, da morte, da rejeição e uma multitude de medos sociais são motivadores básicos na vida da maioria das pessoas. Do ponto de vista deste nível, o mundo parece perigoso, cheio de armadilhas e ameaças. O medo é a ferramenta oficial favorita para controle por agências totalitárias opressivas, e a insegurança é o estoque em comércio dos principais manipuladores do mercado. Os meios de comunicação e a publicidade jogam com o medo para aumentar suas participações no mercado. O medo limita o crescimento da personalidade e leva à inibição, porque é necessária energia para superar o medo. Os oprimidos são incapazes de alcançar um nível superior, então o medo busca líderes fortes que aparentem ter superado seu próprio medo para liderá-los fora de sua escravidão. Nível de energia 125. Desejo. Ainda mais energia está disponível neste nível. O desejo motiva vastas áreas da atividade humana, incluindo a economia. Os anunciantes jogam com nossos desejos para nos programar com necessidades ligadas a impulsos instintivos. O desejo nos move a expandir grandes esforços para alcançar objetivos ou obter recompensas. O desejo por dinheiro, prestígio ou poder governa a vida de muitos que superaram o medo como motivo predominante da vida. O desejo também é o nível de vício, onde se torna um anseio mais importante que a própria vida. A vítima do desejo pode não estar ciente da base de seus motivos. Algumas pessoas se tornam viciadas na fome por atenção e afastam os outros por suas constantes demandas. O desejo é obviamente um estado muito mais elevado do que a apatia ou a tristeza, pois, para querer algo, é preciso primeiro ter a energia para querer. A TV teve uma grande influência sobre muitas pessoas oprimidas, criando desejos e energizando seus anseios ao ponto de se moverem fora da apatia e começarem a buscar uma vida melhor. O desejo pode nos colocar no caminho da realização, portanto, pode se tornar uma plataforma de lançamento para níveis mais altos de consciência. Nível de energia 150. Raiva. Embora a raiva possa levar ao homicídio e à guerra, como um nível de energia está muito mais distante da morte do que os níveis abaixo. A raiva pode levar a uma ação construtiva ou destrutiva. À medida que as pessoas saem da apatia e da tristeza para superar o medo como modo de vida, elas começam a querer. O desejo leva à frustração, que por sua vez leva à raiva. Assim, a raiva pode ser um fulcro pelo qual os oprimidos são eventualmente catapultados para a liberdade. Fúria sobre injustiça social, vitimização e desigualdade criou grandes movimentos que levaram a mudanças significativas na estrutura da sociedade. Como a raiva decorre do desejo frustrado, baseia-se no campo de energia abaixo dela. A frustração resulta da exageração da importância dos desejos. A raiva também leva facilmente ao ódio, que tem um efeito erosivo em todas as áreas da vida de uma pessoa. Nível de energia 175. Orgulho. O orgulho é o nível almejado pela maioria das pessoas hoje. Em contraste com os campos de energia mais baixos, as pessoas se sentem positivas ao alcançar esse nível. Essa ascensão na autoestima é um bálsamo para toda a dor experimentada nos níveis mais baixos de consciência. O orgulho parece bom e sabe disso. Ele exibe sua glória no desfile da vida. O orgulho geralmente tem uma boa reputação e é socialmente incentivado. Mas como vemos no gráfico dos níveis de consciência,
é suficientemente negativo para permanecer abaixo do nível crítico de 200. Esta é a razão pela qual o orgulho só parece bom em contraste com os níveis mais baixos. O problema, como todos sabemos, é que o orgulho precede a queda. O orgulho é defensivo e vulnerável porque depende de condições externas, sem as quais pode reverter rapidamente para um nível mais baixo. O ego inflado é vulnerável a ataques, e o orgulho permanece fraco porque pode ser derrubado de seu pedestal até a vergonha. Nível de energia 200. Coragem. Aqui, o verdadeiro poder aparece pela primeira vez. A coragem é o primeiro nível de capacitação. Esta é a zona de exploração, realização, fortaleza e determinação. Nos níveis mais baixos, o mundo é visto como sem esperança, triste, assustador ou frustrante. Mas no nível de coragem, a vida é vista como emocionante, desafiadora e estimulante. A coragem implica disposição para experimentar coisas novas e lidar com as mudanças e desafios da vida. Na vida, nesse nível de capacitação, uma pessoa é capaz de lidar com e efetivamente enfrentar as oportunidades da vida, bem como enfrentar medos ou defeitos de caráter e crescer apesar deles. As pessoas nesse nível devolvem ao mundo tanta energia quanto retiram. Nos níveis mais baixos, populações e indivíduos drenam energia da sociedade sem retribuir, mas neste nível de coragem é onde a produtividade começa. O Dr. Hawkins disse que o nível coletivo de consciência da humanidade permaneceu em torno de 190 por muitos séculos, e curiosamente só saltou para seu nível atual de 207 na década de 1990, nível de energia 250, neutralidade. A energia torna-se muito positiva devido à liberação da posição rígida que caracteriza os níveis mais baixos. Abaixo de 250, a consciência tende a ver dicotomias e assumir posições rígidas, vendo as coisas em preto e branco, em vez de complexas e intrincadas. Como nas artes marciais, uma posição rígida torna-se um ponto de vulnerabilidade. Aquilo que não se dobra está sujeito a quebrar. Acima da dualidade, o estado neutro permite flexibilidade e avaliação realista e imparcial dos problemas. Ser neutro significa estar relativamente desapegado dos resultados. Não conseguir o que se deseja não é mais experimentado como derrotador, assustador ou frustrante. No nível neutro, uma pessoa pode dizer: bem, se eu não conseguir este emprego, conseguirei outro. Este é o começo da confiança interior. As pessoas da neutralidade têm um senso de bem-estar. A marca deste nível é uma capacidade confiante de viver no mundo. Este é o nível de segurança. As pessoas neste nível são fáceis de conviver e seguras para estar por perto. Elas também valorizam a liberdade e, portanto, são difíceis de controlar. Nível de energia 310. Disposição. Este nível de energia muito positivo pode ser visto como o portal para os níveis mais altos. Por exemplo, no nível neutro, os trabalhos são realizados adequadamente, mas no nível de disposição, o trabalho é bem feito e o sucesso em todos os empreendimentos é comum. O crescimento é rápido aqui. Disposição implica que alguém superou a resistência interior à vida e está comprometido com a participação. Os dispostos não são perturbados pelo desemprego. Aceitarão qualquer trabalho quando necessário, ou criarão uma carreira ou autoemprego para si mesmos. Eles não se sentem diminuídos por empregos de serviço ou por começar do zero. Eles são úteis aos outros e contribuem para o bem da sociedade com sua capacidade de se recuperar da adversidade e aprender com a experiência. Eles tendem a se autocorrigir. Tendo deixado o orgulho de lado, estão dispostos a olhar para seus defeitos e aprender com os outros. E assim, as pessoas aqui se tornam excelentes alunos. São facilmente treináveis e representam uma fonte considerável de poder para a sociedade. Nível de energia 350. Aceitação. Neste nível de consciência, uma transformação significativa ocorre com o entendimento de que se é tanto a fonte quanto o criador da experiência da própria vida. Assumir tal responsabilidade é característico deste grau de evolução, caracterizado pela capacidade de viver harmoniosamente com as forças da vida. Pessoas abaixo de 200 tendem a ser impotentes e se veem como vítimas à mercê da vida. Isso decorre da crença de que a fonte da felicidade ou a causa dos problemas está fora de si. Um salto enorme acontece ao retomar o próprio poder, concluído neste nível, com a realização de que a fonte da felicidade está dentro de si mesmo. Nesta fase mais evoluída, nada lá fora tem a capacidade de fazer alguém feliz, e o amor não é algo que é dado ou tirado por outro, mas é criado de dentro. Metas de longo prazo têm precedência sobre as de curto prazo, e autodisciplina e domínio são proeminentes. Nível de energia: 400. Razão. Inteligência e racionalidade sobem ao primeiro plano quando o emocionalismo dos níveis mais baixos é transcendido. A razão
É capaz de lidar com grandes quantidades complexas de dados, tomar decisões rápidas e corretas e compreender as complexidades dos relacionamentos, gradações e distinções finas. A manipulação especialista de símbolos e conceitos abstratos torna-se cada vez mais importante. As deficiências deste nível envolvem a falha em distinguir claramente a diferença entre símbolos e o que eles representam. Aqui é fácil perder de vista a floresta pelas árvores e se apaixonar por conceitos e teorias, acabando por perder o ponto essencial. Intelectualizar pode se tornar um fim em si mesmo. É preciso saber que a razão não proporciona por si só um guia para a verdade. Ela produz grandes quantidades de informação e documentação, mas carece da capacidade de resolver discrepâncias nos dados e conclusões. Embora a razão seja altamente eficaz em um mundo técnico onde as metodologias da lógica dominam, ela, paradoxalmente, é o maior obstáculo para alcançar níveis mais altos de consciência. Transcender este nível é relativamente raro em nossa sociedade hoje. Nível de energia: 500. Amor. O que o mundo geralmente se refere como amor é geralmente uma condição emocional intensa combinando atração física, possessividade, controle, vício, erotismo e novidade. O verdadeiro amor, entretanto, representado por este nível de energia, é incondicional, imutável e permanente. Ele não oscila. Sua fonte não depende de fatores externos. Amar é um estado de ser, é uma maneira de se relacionar com o mundo que é perdoadora, nutridora e apoiadora. O amor não é intelectual e não procede da mente. O amor emana do coração, tem a capacidade de elevar os outros e realizar grandes feitos por causa da pureza de seu motivo. Neste nível de desenvolvimento, a capacidade de discernir a essência torna-se predominante. O cerne de uma questão torna-se o centro de foco, enquanto a razão é deixada de lado. Surge a capacidade de reconhecimento instantâneo da totalidade de um problema e uma grande expansão do contexto. Enquanto a razão lida apenas com os detalhes, o amor lida com as totalidades. Essa habilidade, muitas vezes atribuída à intuição, é a capacidade de entendimento instantâneo sem recorrer ao processamento sequencial de símbolos. Esse fenômeno aparentemente abstrato é, de fato, bastante concreto. É acompanhado pela liberação mensurável de endorfinas no cérebro. O amor não toma posição e, portanto, é global, elevando-se acima de toda separação. Ele foca na bondade da vida em todas as suas expressões e aumenta aquilo que é positivo. Ele dissolve a negatividade ao recontextualizá-la, em vez de atacá-la. Este é um nível de verdadeira felicidade, mas, embora o mundo esteja fascinado pelo tema do amor e todas as religiões viáveis calibrem em 500 ou mais, é interessante notar que apenas 4% da população mundial parece alcançar esse nível de evolução da consciência. Nível de energia: 540. Alegria. À medida que o amor se torna mais e mais incondicional, começa a ser experimentado como alegria interior. Esta não é a alegria súbita de uma virada de eventos agradável, é um acompanhamento constante de todas as atividades. A alegria surge de dentro de cada momento de existência, em vez de qualquer outra fonte. Também é o nível de cura e dos grupos de autoajuda espiritualmente baseados. Do nível 540 para cima, é o domínio dos santos e estudantes espirituais avançados e curandeiros. Uma capacidade de enorme paciência e a persistência de uma atitude positiva diante da adversidade prolongada é característica deste campo de energia. A marca registrada deste estado é a compaixão. Pessoas que alcançaram este nível têm um efeito notável sobre os outros. São capazes de um olhar visual prolongado e aberto, que induz um estado de amor e paz. Nos altos 500, o mundo que se vê é iluminado por uma beleza requintada e pela perfeição da criação. Tudo acontece sem esforço por sincronicidade, e o mundo e tudo nele são vistos como uma expressão de amor e divindade. A vontade individual se funde com a vontade divina. Uma presença é sentida, cujo poder facilita fenômenos fora das expectativas convencionais da realidade, chamados de milagrosos pelo observador comum. Esses fenômenos representam o poder do campo de energia, não do indivíduo. O senso de responsabilidade para com os outros, neste nível, é de uma qualidade diferente da mostrada nos níveis mais baixos. Há um desejo de usar o estado de consciência para o benefício da vida, em vez de indivíduos específicos. Esta capacidade de amar muitos simultaneamente é acompanhada pela descoberta de que quanto mais se ama, mais se pode amar. Experiências de quase morte, caracteristicamente transformadoras em seu efeito, frequentemente permitiram que as pessoas experimentassem um nível de energia entre 540 e 600.
Nível de energia 600, paz. Este campo de energia está associado à experiência designada por termos como transcendência, autorrealização e consciência de Deus. É extremamente raro, sendo alcançado por 1 em 10 milhões de pessoas. Quando este estado é alcançado, a distinção entre sujeito e objeto desaparece e não há ponto focal específico na percepção. Não é incomum que indivíduos neste nível se removam do mundo, pois o estado de bem-aventurança que se segue exclui a atividade comum. Alguns tornam-se professores espirituais, outros trabalham anonimamente para o bem da humanidade. Alguns poucos tornam-se grandes gênios em seus respectivos campos e fazem contribuições significativas para a sociedade. Essas pessoas são santas e podem eventualmente ser oficialmente designadas como tal, embora, neste nível, a religião formal seja comumente transcendida para ser substituída pela espiritualidade pura, de onde todas as religiões originam-se. Aqui há um silêncio infinito na mente que parou de conceitualizar. O que testemunha e o que é testemunhado assumem a mesma identidade. O observador dissolve-se na paisagem e torna-se igualmente o observado. No entanto, para alcançar esse estado de paz interior e transcendência, é necessário superar o caos e as distrações do cotidiano que nos afastam de nossa verdadeira essência. A boa notícia é que existe um caminho para transcender esses obstáculos e elevar sua energia para esse nível de consciência. O livro A Divina Criação é uma ferramenta poderosa que guiará você nessa jornada, oferecendo princípios holísticos para navegar pela realidade, entender o verdadeiro potencial da manifestação e alcançar um estado de profunda paz interior. Não seja como a maioria que se perde nas distrações do mundo moderno. Em vez disso, descubra como integrar os ensinamentos espirituais em sua vida cotidiana para alcançar um estado elevado de consciência e propósito. Clique no link na descrição e comece agora sua jornada para uma vida de transcendência e realização plena com a divina criação. Níveis de energia 700 até 1000. Iluminação. Este é o nível dos grandes da história que originaram os padrões espirituais que inúmeras pessoas seguiram ao longo das eras. Todos são associados à divindade com a qual são frequentemente identificados. Este é o nível de inspiração poderosa. Esses seres estabelecem campos de energia de atrator que influenciam toda a humanidade. Neste nível, não há mais a experiência de um eu pessoal individual separado dos outros. Em vez disso, há uma identificação do eu com a consciência e a divindade. A não-dualidade é experimentada como eu além da mente. Esta transcendência do ego também serve de exemplo para ensinar aos outros como isso pode ser alcançado por todos. Este é o ápice da evolução da consciência no reino humano. Grandes professores elevam as massas e aumentam o nível de consciência de toda a humanidade. Ter tal visão é chamado de graça, e o presente que traz é a paz infinita, descrita como indefinível, além das palavras. Não há mais identificação com o corpo físico separado, o eu individual. E, portanto, seu destino não é de preocupação. O corpo é visto apenas como uma ferramenta da consciência através da intervenção da mente. Seu valor primordial é a comunicação. O eu inferior funde-se de volta ao eu supremo, o espírito. Este é o nível de unidade ou unidade completa. Não há localização da consciência. A consciência está igualmente presente em todos os lugares. Grandes obras de arte que representam indivíduos que atingiram o nível de iluminação caracteristicamente mostram o mentor espiritual com uma posição específica das mãos, chamada mudra, onde a palma da mão radia a bênção. Este é o ato de transmitir este campo de energia para a consciência da humanidade. Este nível de graça divina calibra até 1000, o nível mais alto alcançado por qualquer pessoa que tenha vivido na história registrada, a saber, os grandes avatares para quem o título Senhor é apropriado: Senhor Krishna, Senhor Buda e Senhor Jesus Cristo. Agora, ao lado desses níveis, podemos imaginar uma representação gráfica da distribuição dessas respectivas energias entre a população mundial, assemelhando-se ao formato de um telhado de pagoda, em que 85% da raça humana calibra abaixo do nível crítico de 200, enquanto o nível médio geral da consciência humana hoje é aproximadamente 207, ou pelo menos era quando este material foi publicado pela primeira vez. O poder dos relativamente poucos indivíduos perto do topo contrabalança a fraqueza das massas perto da base para alcançar essa média geral. Como mencionado, apenas 4% da população mundial calibra em um campo de energia de 500 ou mais. Apenas 4% alcançam 540 e um nível de consciência calibrando em 600 ou mais é alcançado por apenas 1 em 10 milhões.
À primeira vista, esses números podem parecer improváveis, mas, se examinarmos as condições mundiais, seremos rapidamente lembrados de que as populações de continentes inteiros vivem em um nível de existência quase nulo. A fome e a doença são comuns, frequentemente acompanhadas por um estado de opressão política e escassos recursos sociais. Muitas dessas pessoas vivem em um estado de desesperança, calibrando em um nível de apatia e resignação a sua pobreza abjeta. Também devemos perceber que grande parte da população mundial, civilizada e primitiva, vive principalmente no medo. A maioria dos humanos passa suas vidas em uma busca por uma forma de segurança ou outra. Aqueles cujos estilos de vida transcendem o imperativo de sobrevivência, muitas vezes se movem permanentemente para uma realidade dominada pelo desejo, e o sucesso em alcançar esses desejos geralmente leva apenas ao orgulho. No entanto, qualquer satisfação humana verdadeiramente significativa não pode nem mesmo começar até o nível de 250, onde algum grau de autoconfiança começa a emergir como uma base para experiências de vida positivas. Na evolução da consciência, nosso objetivo aqui é apoiar a elevação da consciência coletiva por quaisquer meios disponíveis através de nossa própria disciplina espiritual, criação de conteúdos como este, bem como facilitando eventos, cursos, criando produtos, escrevendo livros e o que mais estiver criativamente vivo dentro de nós para estar a serviço de você e do grande despertar que a humanidade está experimentando hoje. Agora, para mim, um dos projetos mais queridos ao meu coração, em que trabalho há muitos anos, é o Mente Dimensional, um programa que explora profundamente o corpo de consciência e o caminho para a ascensão através de uma simbologia bela e sagrada, e profundas conexões entre muitos ensinamentos espirituais. O Mente Dimensional é um recurso que você pode usar para refletir sobre diferentes experiências na vida, obter insights e direção, e apoiar você na navegação pelos altos e baixos da sua jornada. E, finalmente, o Mente Dimensional está agora disponível para todos que desejam embarcar nesta jornada de autoconhecimento e evolução espiritual. Aqueles que se inscreverem hoje também podem obter um pacote especial com materiais exclusivos que serão enviados em breve. Estes materiais são todos cuidadosamente elaborados por mim, ornando-o sem dúvida um dos programas mais completos e ressonantes que você já experimentou. Use o link na descrição para se inscrever hoje e muito obrigado por assistir a este vídeo. Espero vê-lo no